2019 foi um ano marcado por tragédias. Uma sequência de notícias ruins invadiram os telejornais brasileiros. A cada desastre, a pergunta era a mesma: quem são os responsáveis? Quem são os culpados? Eu sou Alan Júnior de Queiroz e essa é a Retrospectiva 2019. Centenas de pessoas soterradas pela avalanche de rejeitos de uma tragédia anunciada. A barragem acabou de estourar em Feijão, acabou com tudo, cara, tudo. Meu Deus do céu! Vai, sai. É muita coisa que tá descendo, muita coisa. Corre, eu saí desesperada, sem saber pra onde ir. A lama passou, destruindo tudo, devastou tudo. Ô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Joga pra ela a corda. Misericórdia. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Só três pessoas que a gente achou. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, não. Creio que Deus, eu confio, eu creio que Deus está guardando ele. Aqui, por favor, me fuja. Me fuja, amor. Vai me machucar, mas me fuja, pelo amor de Deus. Deixa, não deixa. A negligência das empresas, lentidão da justiça e o descaso com a vida fizeram tragédias com barragens se repetir ao longo de 2019. A forte chuva causou o rompimento de 2 barragens da empresa Metalmig. Segundo a mineradora, elas estavam desativadas há mais de 30 anos. Eram usadas para depósito de rejeitos da extração da cassiterita, um minério utilizado na composição do estanho. A vegetação ficou destruída. A força da água percorreu cerca de 10 quilômetros. Chegou até o Rio Vermelho. A barragem do Coati começou a transbordar às 6 horas da manhã. Moradores relataram que ela se rompeu 5 horas depois. O governo da Bahia disse que a barragem apenas transbordou. Por causa do volume de água, o prefeito da cidade de Pedro Alexandre decretou situação de emergência. No interior de São Paulo, uma enxurrada de lixo invadiu uma cidade. Isso já foi muito bonito. Hoje o rio está morto aqui. Foi com estas cenas impressionantes que o maior rio do estado de São Paulo marcou o noticiário esta semana. O famoso Tietê virou uma avalanche de lixo e invadiu a cidade de Salto, a 100 quilômetros da capital. 10 adolescentes mortos. Como o Ninho dos Sonhos virou um inferno. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi indiciado por 10 homicídios com dolo eventual quando se assume o risco de matar e também por 14 tentativas de homicídio. 2019 foi um ano marcado pelo fogo. Muito fogo. Nas ruas, um vai e vem de funcionários, macas e equipamentos hospitalares. Um esforço concentrado para resgatar os pacientes do Hospital Badim, associado à Redditor. Oxigênio! Funcionários arremessaram colchões pela escada e colocaram na calçada para acomodar os pacientes. Havia muita fumaça e algumas pessoas passaram mal. Agonia, desespero, pessoas incrédulas. Como se salvar diante da fumaça e do fogo? Agora a gente vê uma luz na janela, alguém pedindo socorro e os bombeiros estão subindo para fazer o resgate. Muita fumaça saindo das janelas nesse momento. Parentes ficaram na porta do hospital à espera de informações.
Foram momentos de muita angústia. 11 pacientes morreram. Nesse momento de tanta dor, as famílias buscavam um pouco de conforto. Nem a catedral mais famosa do mundo passou ilesa em 2019. O sentimento de perda pelo fogo que consumiu a igreja mais visitada do mundo é forte entre os parisienses. Foram 15 horas de incêndio, suficiente para consumir o teto e colocar em risco todo o prédio de 850 anos. A polícia disse que a estrutura principal foi salva. E um incêndio destruiu a capela histórica de Santa Rita, ponto turístico em Diamantina. Não houve vítimas, porém, a igreja ficou em ruínas, segundo os bombeiros. Há suspeita de que um curto-circuito tenha iniciado as chamas. O fogo destruiu o interior da capela e derrubou a torre central, sobrando apenas as paredes em ruínas. Caiu um prédio na Mucema. Os 2 prédios que desabaram foram construídos irregularmente, como muitos outros da comunidade. Os 2 prédios ficavam na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. 24 pessoas morreram. Pelas imagens de satélite, ao longo dos últimos 5 anos, é possível acompanhar a devastação da Mata Atlântica e o avanço das construções ilegais na comunidade da Muzema. Eram 10h30 da manhã, quando o prédio de 7 andares e 13 apartamentos veio abaixo. Olha aí, rapaz, no momento que eu tava filmando aqui, ó, o prédio desabou aqui, ó. Enquanto os escombros do edifício Andréa eram recolhidos, o que aconteceu antes do acidente vem à tona. As câmeras de segurança do prédio registraram que às 9h30 da manhã de terça-feira, um homem observa a estrutura de uma coluna. 24 minutos depois, ele quebra um pilar da garagem. A câmera externa mostra um pedaço da estrutura se soltando. 1 minuto depois, o funcionário da obra chega para ver o que aconteceu. Do lado de fora, na calçada, este homem conseguiu correr. Ontem, a Prefeitura de Fortaleza informou que o prédio era irregular e não tinha documentação. Hoje, nós tivemos acesso a esta matrícula de um cartório de registro de imóveis. Segundo o documento, o terreno foi comprado por uma imobiliária em abril de 1981. Ainda de acordo com o documento, os 13 apartamentos foram entregues em 1982. Um acidente que matou 157 pessoas fez a Boeing suspender toda a sua frota em 2019. O avião saiu do aeroporto internacional de Addis Abeba, capital da Etiópia, rumo a Nairobi, e caiu 6 minutos depois da decolagem. Segundo o diretor da companhia aérea, minutos após a decolagem, o piloto avisou a torre de comando que estava com problemas e pediu para voltar ao aeroporto. Com a decisão da Boeing, todos os 371 aparelhos que operavam em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, ficam sem voar. A luta incansável contra o tempo para salvar a vida de um homem. Em meio a todo esse metal retorcido, estava o maquinista Rodrigo da Silva Ribeiro Assunção. Pouco antes das 7 da manhã, o trem conduzido por Rodrigo não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um outro que estava parado na estação. 8 passageiros ficaram levemente feridos. Já o resgate do maquinista durou mais de 7 horas. Eram 2h30 da tarde quando finalmente Rodrigo foi retirado com vida. E no meio do resgate, o maquinista teve uma parada cardíaca. Foram mais de 30 minutos de massagens cardíacas. O helicóptero dos bombeiros chegou a pousar na rua, mas Rodrigo morreu por volta de 3 horas da tarde. Uma notícia recebida com desespero pela família. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Primeira Impressão e comentar sobre qual foi o fato mais marcante de 2019 para você.